Saindo um pouco de notícia boa, voltando um pouco para a política, que é uma maravilha. O ministro Barroso e Moraes defendem voto obrigatório para neutralizar radicalismo. Os ministros do STF e do TSE participam de balanço das eleições. Abre aspas aqui para o Barroso. Moderados é que geralmente não votam, os radicais não deixam de votar. Nós estamos precisando no Brasil de moderação. Concordo, até porque a gente vê muito radicalismo, principalmente da esquerda, acontecendo aqui no Brasil, né? O PSOL, ele era uma ala do PT que foi considerada muito radical pro próprio PT. O PT que já é extremamente radical, né? Ele considerou os integrantes do PSOL muito radicais para ele. Então esses integrantes saíram e formaram o PSOL do Boulos, né, por exemplo. Então realmente a gente tem principalmente uma esquerda muito radical no Brasil, que precisa ser combatida com moderação. Agora eu lembrei do beba com moderação. Mas vamos lá. Vale destacar, aí é um ponto meu, né? Eu vou pular a maior parte da notícia, então o link da notícia na descrição. O problema do voto obrigatório é porque é como a gente viu aqui no segundo turno. Segundo turno? Primeiro turno. Não, segundo turno. No segundo turno a gente teve 30% de abstenção e a gente teve outros 30% de branco ou nulos, se eu não me engano. Então a gente teve mais de 50% da população não escolhendo um candidato, pelo menos na capital, aqui em São Paulo. Então, de qualquer forma, foram os radicais que foram votar. O que é meio estranho, né? Porque a gente tinha, aqui na capital de São Paulo, um candidato de extrema esquerda e um candidato de centro-esquerda. Apesar do Covas gostar de falar que é centro ou centro-direita, a política dele é de centro-esquerda, né? A gente vê que na última década a gente viu que a direita foi um pouco para a esquerda. Foi mal, tive uma entrega aqui em casa. Mas voltando, como eu estava falando, na última década a gente viu que o gráfico mostra que a direita ela fez uma curva um pouco para a direita e voltou para a esquerda. O centro fez a mesma curva, um pouco para a direita e voltou para a esquerda. E a esquerda ela não fez essa curva para a direita e ela disparou para a esquerda. Então, o que a gente vê hoje como pessoas de direita se aproxima muito mais de centro-direita do que exatamente de direita, né? O que a gente vê de centro é muito mais centro-esquerda do que centro exatamente. E o que é chamado de esquerda, na verdade, é uma esquerda muito radical, né? Então, é preciso muito combater essa esquerda radical que a gente tem no país. Não só no país, né, ao redor do mundo, mas aqui a gente está falando do Brasil especificamente. E aqui eles trazem votos na pandemia, como eu falei. Aqui o Moraes fala que 70% das pessoas foram votar. Como eu falei, 30% de abstenção. E uma coisa que eles não trazem aí é os 30% de votos brancos ou nulos. Então, assim, os moderados que eles falaram ou se abstêm ou não votam. Basicamente, né? Porque... Ou se abstêm ou não votam, não, perdão. Ou se abstêm ou votam branco e nulo. Porque eles não querem... Eles não ligam ou não querem ser acusados de ter colocado uma pessoa ruim no poder. A gente vê, por exemplo... Eu tava no dia do primeiro turno das eleições, tava visitando minha mãe, foi aniversário da minha irmã, né, então a gente foi pra lá. E eu tava conversando com 3 primos meus, eles estavam falando que
para eles saírem da casa deles e irem até o local de votação, eles iam gastar mais em combustível do que eles iam gastar pagando a multa, né? A multa de R$ 2, R$ 5, sei lá, alguma coisa assim. Então compensava muito mais para eles simplesmente ficar em casa e pagar a multa de não votar do que sair de casa e ir até o local para votar. Sem falar que o tempo que você leva para fazer isso, né? Tempo é dinheiro. Então eles poderiam estar fazendo alguma coisa ou simplesmente descansando, né? Semana de trabalho estressante, tempo que você tem para descansar é a melhor coisa de todas. Mas aí eu lembro da frase que se você não se envolve em política, você não pode reclamar de quem foi colocado no poder. Então, tem esse ponto também. Sinceramente, por mim, a gente tinha associações locais, né? Então, aqui no meu bairro a gente decidia como o bairro funcionava, o bairro vizinho decidia como eles funcionavam. Então, não é nem questão de cada cidade se governa de um jeito, dane-se estado e países. É literalmente bairros, né? Porque se o meu bairro estiver indo bem, se o meu bairro estiver sendo atrativo, pessoas vão querer vir para ele. Então ele vai florescer. Se o meu bairro estiver indo mal, né? Se meu bairro não estiver oferecendo condição de vida adequada para as pessoas não vão gostar daqui, não vão querer estar aqui, vão sair daqui. E eventualmente o bairro vai morrer. Basicamente isso. Aqui mais no Moraes, muito importante o próprio recado do número grande de votos, do número de votos brancos e nulos, mostrando que há número grande, expressivo de eleitores que quer participar, mas quer outras opções. Exatamente o que eu falei, por exemplo, aqui na eleição de São Paulo. 30% de branco e nulo. São pessoas que queriam ter em quem votar, mas a opção era Covas e Boulos. Duas opções que, sinceramente, é melhor não votar em ninguém. É melhor ficar em casa. Né? Entre, no primeiro turno, as opções que a cidade de São Paulo teve. Eu não moro na capital, então né, não deu para eu ajudar essas duas opções. Na minha opinião, as duas melhores opções da capital eram Arthur Duval, né, o Mamãe Falei. Não gosto muito dele, mas ele era uma das duas opções. E Felipe Sabará, do Novo. Ele foi expulso do Novo, até onde eu fiquei sabendo. Mas essas eram as duas melhores opções da capital. O Arthur Duval ficou com 10% dos votos no primeiro turno, se eu não me engano. O que é expressivo. É bastante voto. 10%, a capital tem... Eu não lembro exatamente quantos milhões de pessoas a capital tem. Mas é bastante, né? Sei lá, metade da população do estado tá lá. Então, eu espero realmente que esse tipo de candidato, né, o candidato de centro-direita, que nem o Sabará, ou de direita igual o Arthur Duval, consigam ganhar espaço. Né? O Bolsonaro eu não chamo ele de direita. O Guedes eu chamo de direita, centro-direita, né? O Bolsonaro eu chamo de centro. Ele apela muito para a direita, mas ele não é um candidato exatamente de direita. E é isso. A questão do voto obrigatório fica justamente que as pessoas moderadas que não querem entrar no embate político preferem pagar a multa do que ir votar, né? E existe também o justificar, né?
Então, muitas pessoas preferem ir visitar um parente que mora relativamente longe ou médio longe do que do que do que votar. No meu caso não foi preferência, né? Foi mais porque minha irmã estava indo passar o aniversário dela lá, eu acabei indo junto. E o candidato aqui na minha cidade ganhou no primeiro turno, 53, 54% dos votos no primeiro turno, então. Mas a gente viu depois, né, o radicalismo, não só de prefeitos, mas de governadores também, que no dia seguinte à eleição, ao segundo turno, resolveu fechar tudo de novo. A gente viu isso em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba. Então, a gente viu justamente esses prefeitos, quando eles foram reeleitos, eles falaram, vamos fechar tudo, de novo, festas de Natal e Ano Novo em casa, sem visitas, e dane-se vocês, né, prefeito e governador, grandes prefeitos e governadores em festas, né, de comemoração pela reeleição. E provavelmente a gente vai ver esses mesmos prefeitos e governadores comemorando o Natal e o Ano Novo junto de grandes aglomerações, né? Então, é só um pouco da hipocrisia, né? Rules for thee, but not for me. Regras para eles, mas não para mim. Então, eu faço as regras que vocês não podem sair de casa, mas eu posso. Mas aí eu já tô saindo do assunto eleição. E, sinceramente, o voto facultativo ele meio que obriga o candidato a dar bons motivos para os eleitores irem votar por aquela pessoa. Né? Não é tipo, já que você tem que votar, vota pra mim, eu vou te ferrar menos. É basicamente o que todos os candidatos no Brasil fazem. Né? A gente viu os candidatos do PT, principalmente, falando exatamente isso, né? Teve aquele candidato que falou, eu vou roubar, mas eu vou roubar menos que o prefeito atual. Ele assumiu que ia roubar. É basicamente o que os candidatos no Brasil fazem. Então, com voto facultativo, a gente vai ter os candidatos não prometendo roubar menos, mas prometendo fazer mais. O que é o mais importante, né? É o que a gente precisa. Candidatos que realmente façam e que não só falem. Tanto no executivo quanto no legislativo, já que muita coisa que acontece no Brasil, a maioria, na verdade, a culpa é do legislativo e do judiciário até, né? O judiciário fala muito mais do que devia. A gente vê até por causa dessa notícia. Então, os próprios candidatos do legislativo acabariam fazendo mais do que falam e não só fazendo radicalismo e sendo hipócritas o tempo inteiro. É isso. Eu saí bastante, né, agora no final do notícia das eleições. Mas é isso. Eu tinha que lembrar alguma coisa que eu esqueci, claramente. Eu diminui o número de vídeos no canal. Tá melhor até pra mim. E eu tô meio que evitando as notícias mais difíceis, né? Como eu falei no vídeo ontem, dá pra ver aqui em cima que eu tenho algumas notícias não muito agradáveis. Mas eu tô meio que evitando. Como eles falaram aqui de radicalismo,
vale colocar aqui, né? Grupo Internacional de Treinamento de Polícia pede que policiais locais abordem BLM e Antifa como terroristas. Né? Black Lives Matter, ou no Brasil, Vidas Negras Importam, né? Aborda essas pessoas como terrorista, porque o que eles querem é quebrar, principalmente negócios pequenos. Nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, teve um mexicano que teve o seu pátio de limusines completamente destruído porque esses ativistas, na maioria brancos ricos, que se dizem por minorias, não gostaram do Trump ter sido eleito e resolveram quebrar tudo falando que limousine é para branco e rico. Então é um grupo de brancos e ricos quebrando o negócio de uma minoria, né, de uma pessoa de minoria, porque essa pessoa de minoria atende pessoas brancas e ricas. Eu vou deixar a matéria também, essa matéria aqui também na descrição. Aqui eles têm outra matéria, né, socialistas por trás do movimento Black Lives Matter, não é pela igualdade racial, mas por ideologia totalitarista. Tanto que o fundador do BLM, um dos fundadores do BLM, falou publicamente que ele é marxista, que ele é de esquerda radical e que ele não liga para a igualdade racial. Ele quer justamente negros no poder. Deixar bem claro, igualdade racial são brancos e negros em par de igualdade. Branco, negro, asiático, qualquer tipo de etnia. O que essas pessoas querem não é igualdade. O que essas pessoas querem é supremacia negra. É diferente. Terry Crews, o ator negro, ator norte-americano negro, ele falou exatamente isso no Twitter dele em abril ou maio, já faz bastante tempo. Ele falou exatamente que o que essas pessoas querem não é igualdade, é supremacia negra, e isso é tão ruim quanto supremacia branca. Você não pode ter nenhum dos dois, você tem que ter um meio termo, você tem que ter a verdadeira igualdade, que é quando os dois conversam e se entendem, que não é o que esses grupos querem. Agora sim, terminando o vídeo, valeu por assistir, like, inscrição, canal de jogo também na descrição, valeu.